A paz do Senhor Jesus, meus amados e queridos irmãos, Deus abençoe a todos em nome de Jesus Cristo. Aqui quem vos fala é o vosso irmão amado, Leonardo Santana. Eu quero trazer um tema bastante polêmico neste dia, para minha e para a sua edificação espiritual. Eu quero falar acerca do suicídio do apóstolo Judas Iscariotes. Sem muita delonga, abra a tua Bíblia aí, livro de Mateus, capítulo 27, versículo de número 4 e versículo de número 5. Mateus 27, versículo 4 e versículo 5. Diz assim, versículo 4, Judas dizendo: pequei traindo sangue inocente. Eles, porém, responderam: que nos importa? Isso é com você. Versículo 5. Então Judas, atirando as moedas de prata para dentro do templo, retirou-se e se enforcou. E os principais dos sacerdotes, pegando as moedas, disseram: não é lícito colocá-las no cofre das ofertas, porém é preço de sangue. Neste capítulo 27, versículo 5, diz que Judas está arrependido em ter traído Jesus com 30 moedas de prata. Judas, ele se arrepende, leva as 30 moedas novamente para os sacerdotes, só que aí já era tarde demais. Jesus já tinha sido condenado à crucificação. Aí a Bíblia diz que Judas, ele foi e se enforcou. Nós sabemos que se enforcar é aquele método de amarrar a corda no pescoço e ficar suspenso, sobe numa espécie de banco ali, algo que vinha deixar ele suspenso ali, solta aquele espécie de banco, e a pessoa fica pendurada com o pescoço preso numa corda. Isso chama-se suicídio. Só que existe outro versículo que também fala acerca da morte de Judas Iscariotes. E esse versículo aqui, ele traz um pouco de polêmica para acerca do assunto. Vamos ler Atos capítulo 1, versículo 18. Vamos estar tirando a nossa dúvida agora acerca desses dois versículos aqui. Atos capítulo 1, versículo 18. Abriu aí? Então podemos ler. Vamos ler então. Atos 1, 18. Ora, este homem, adquirindo um campo com o preço da iniquidade, está falando de Judas Iscariotes, viu? E caindo de cabeça, rompeu-se pelo meio, e todos os seus intestinos se derramaram. Isto chegou ao conhecimento de todos os moradores de Jerusalém, de maneira que em sua própria língua esse campo era chamado Aceldama, isto é, campo de sangue. No capítulo 1, os apóstolos, ele está fazendo ali uma espécie de seleção para colocar um sucessor no lugar de Judas. E Pedro, ele vem citar acerca de Judas que morre. No capítulo 1 do versículo 18 de Atos, diz que Judas foi achado no chão, com seu intestino aberto, com a sua barriga aberta, e o seu intestino para fora. Observe que quando a gente vê em alguma reportagem, ou quem já viu pessoalmente uma pessoa enforcada, você vai ver a pessoa pendurada numa corda morta. Só que o caso de Judas foi diferente. Judas, ele foi achado no chão, com a barriga aberta e o intestino para fora. Alguns ateus, até eu tive um debate uma vez com um ateu, que é até espanhol, é um espanhol ateu que mora aqui no Brasil, tá interessante isso. Ele queria me provar que a Bíblia contradizia-se, que a Bíblia ela vai se contradizer entre ela mesma. E ele pegou esse texto de Mateus 27, versículo 5, e Atos 1, 18. E eu nunca tinha parado para analisar esse texto. E ali, eu estudando esse texto, eu fui buscar o porquê que Judas foi achado dessa forma. E buscando várias fontes, buscando em livros, bíblias de estudo, eu tive a interpretação e concordei também com as matérias que eu li. Só um método de Judas ter colocado
se achar dessa forma. O único método, com certeza, né, a corda não suportou o peso, ou algo que estava sustentando a corda não suportou o peso e quebrou-se, ou o galho de uma árvore. E a Bíblia não descreve direito o que aconteceu. A Bíblia, ela não se aprofunda, né, em que ele estava amarrado, né, se era numa árvore, se era num telhado, mas sabe-se que quebrou-se a corda ou algo que estava sustentando a corda, e nesse impacto, né, tinha algo tipo uma pedra, algo que viesse cortar ali a barriga de Judas. E Judas foi achado daquela forma. De repente Judas estava numa espécie de ribanceira, Judas estava numa montanha, em algum lugar Judas estava ali, e na queda, né, a corda se rompendo, Judas cai ali, e o seu intestino ali é para fora, né, vai ser colocado para fora naquele impacto ali, né, e ele foi achado dessa forma. Então, existe uma explicação para esse texto. A gente sabe que alguns ateus, eles vão pegar esse texto aqui para querer confundir e contradizer a Bíblia Sagrada. A gente sabe que a Bíblia não há contradições, tudo existe uma explicação. Então esse foi o fim de Judas Iscariotes. Mateus 27, versículo 5, diz que Judas se enforcou. E aqui Judas foi achado com a barriga aberta, o intestino para fora. Então existe uma explicação para isso. Quem sabe você já leu esse texto, já procurou uma resposta, uma explicação. Então isso aqui de uma forma confiável, a gente crê, né, que a Bíblia não há contradições. Eu creio que Judas se enforcou sim, tá bom, irmãos? Ele se enforcou, a corda deve ter arrebentado, ou algo que estava sustentando a corda deve ter arrebentado também, quebrado, e Judas deve ter caído numa ribanceira, ou uma ponta de pedra, ou alguma coisa ali que abriu a sua barriga e o seu intestino foi colocado para fora. Então, medite aí nesse estudo aí, aprendemos muito agora, porque se amanhã ou depois algum ateu parar você, ele vai usar uns desses versículos, entre vários outros que existem, o ateu vai usar esses 2 versículos para dizer que a Bíblia contradiz. Então, você já vai ter um argumento, você já vai ter como se defender quando algum deles vier para você dizendo que a Bíblia se contradiz. Amém, meus irmãos? Você que aprendeu aí, amém? Que Deus abençoe, que edifique a sua vida, possamos aprender uns com os outros, que Deus abençoe, amém? Que possamos estar amando, meditando e guardando a palavra do Senhor em nossos corações para não pecar. Que Deus abençoe, fiquem todos na paz do Senhor Jesus. Um abraço do seu irmão Leonardo Santana.